Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declara aberta a presente sessão extraordinária feita pela convocação do governador do Estado. Eu passo a palavra ao senhor segundo secretário para proceder... Não tem? Vamos dispensar a leitura da ata da sessão. Deputado Thales Barreto vai ler a ata da sessão anterior. Deputado, nós vamos dispensar a leitura da ata da sessão anterior. E eu já passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Álvaro Guimarães, para a leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, processo 0015, Governadoria do Estado de Goiás, convocação extraordinária. Convocação extraordinária, senhor presidente. Atendidas as providências, encaminho ao arquivo. Processo 0021, Governadoria do Estado de Goiás. Complemento ao ofício mensagem 2023, convocação extraordinária. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Processo 0017, Governadoria do Estado de Goiás. Altera a Lei 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária referente ao exercício de 2023. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0022, Governadoria do Estado de Goiás. Lei ordinária, altera a Lei 21.761, de 29 de dezembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0018, Secretaria de Estado da Casa Civil. Comunica para os devidos fins haver esgotado, sem manifestação do senhor governador, o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 23 da Constituição Estadual para a promulgação do autógrafo de lei 64646 de 12 de dezembro de 2022. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Somente esse expediente, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, momento oportuno para apresentação de matérias. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. O senhor está bem? Bom dia, senhor presidente. Na paz? 2023 bom para o senhor aí. Sucesso na caminhada. Estamos juntos. Presidente, nessa manhã apresentando 3 requerimentos, achamos importante. Primeiro, solicitando a conclusão do anel viário do aeroporto de cargas de Anápolis, bem como o aeroporto, bem como o anel viário, né? São 2 obras importantes que começaram e não terminaram e, nesse momento, a cidade e a região necessita. Solicitando também, junto à Secretaria de Educação, junto ao Colégio Estadual, computadores para aquela escola, Colégio Estadual Genoveva Rezende, da cidade de Anápolis, e pedindo funcionamento também, uma escola que está paralisada até então, funcionamento da Escola Estadual Coronel Félix, localizada na cidade de Acreúna. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo César Martins. Depois você põe para mim. Bom dia, senhor presidente. Estou aqui apresentando, senhor presidente, um projeto para que o governo do Estado possa autorizar o chefe do que nós possamos autorizar o chefe do Executivo a doação do imóvel que hoje, em Cachoeira Dourada, está construído um prédio que é o hospital, que precisa desafetar para que o município, ali perante o Estado e a União, possa receber os recursos. Para você ter uma ideia, o prefeito hoje está devolvendo mais de 3 milhões, porque ele não tem como prestar conta com a União em relação do melhoramento do próprio prédio que está construído no terreno do Estado de Goiás. Eu solicito com emergência, senhor presidente. Questão de presidente.
Deputado Thales Barreto. Presidente, eu estou apresentando um requerimento de urgência e preferência numa matéria que já foi votada em primeira e em segunda, aonde que nós estamos exigindo que as OS contratem por CLT e não por cooperativas e nem por PJs, enfermeiros e técnicos de enfermagem. É uma questão de justiça, presidente. Então, que possa votar em urgência e preferência na tramitação dessa matéria, já está em segunda votação. Perfeitamente, deputado. Nós vamos colocar em apreciação do plenário no momento oportuno. Deputado Paulo César, nós estamos em sessão extraordinária, não tem pequeno expediente, mas Vossa Excelência pode discutir uma matéria que for votada, sem problema, tá bom? Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, não há projetos. Eu já passo a palavra para o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, nós temos aqui em mãos um requerimento dirigido a Vossa Excelência, excelentíssimo senhor deputado Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado Thales Barreto, que o presente requerimento subscreve, ouvido o plenário na forma regimental, requer a Vossa Excelência a inclusão do projeto de minha autoria, 0712, que altera a Lei 15.503, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais estaduais, disciplina o procedimento de chamamento à seleção públicos e dá outras providências na convocação extraordinária. Requer-se ainda urgência e preferência à tramitação da matéria. Sala das sessões, aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2023, assinado deputado Thales Barreto. Está em votação a urgência e preferência requerida. Os senhores deputados que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovada. Agora nós vamos colocar em votação o teor do requerimento. Está em votação o teor do requerimento. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a secretaria para providenciar. Somente essa matéria, senhor presidente. Bruno, ô Bruno. Tá bom. Senhores deputados, vamos aguardar um minuto que está chegando um requerimento aqui também do deputado Francisco Oliveira para nós colocarmos uma votação e incluir na pauta.
Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Alves Guimarães. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, 0712, deputado Thales Barreto, altera a Lei 15.503, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais estaduais, disciplina o procedimento de chamamento à seleção públicos e dá outras providências. Está em discussão. Para discutir, deputado delegado Humberto Teófilo, depois deputado Paulo César Martins. Bom dia, presidente, a todos aqui que nos acompanham. E hoje eu venho aqui subindo a tribuna para falar sobre os 16 dias do desgoverno Lula. E já criando e já destacando a criação de um bloco político com países socialistas das Américas e com a participação de China e Rússia. É isso mesmo. Já está em andamento um projeto onde que China e Rússia serão os líderes desse bloco, países que nós já conhecemos, e o Brasil participará desse bloco socialista. Calote de mais de 3 bilhões e 4 milhões de reais da Venezuela no Banco BNDES. Mais de 3 bilhões de reais a Venezuela deu calote. Não é só isso não. Além disso, serão feitos novos empréstimos do BNDES para obras na Venezuela, mesmo com dívidas pendentes. A criação de uma Guarda Nacional. Essa proposta será enviada nessa semana. Aliás, o desgoverno Lula, que desrespeita as instituições policiais e quer o fim da Polícia Militar, desmoraliza a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Esse desgoverno Lula que tinha que valorizar esses guerreiros que estão lá na ponta e não vir criar uma Guarda Nacional para proteger o seu governo. Regulamentação da internet. Ora, vem o pacote da democracia com 3 projetos. Dentre eles, vai regulamentar a internet, que já era proposta do desgoverno Lula. Lula está cumprindo a sua palavra. Tudo o que disse, ele será cumprido. Irão calar agora nós, parlamentares. Cuidado quem subir na tribuna e vir criticar políticas públicas do desgoverno Lula. Poderá ser preso. Não para por aí. Como eu disse, não cumpriu também com a isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Ora, cadê o discurso bonito do Lula dizendo que iria isentar quem ganha 5 mil reais? E até hoje, nada. O aborto agora está sendo tratado como questão de saúde, e não como assassinato, e não como homicídio, segundo a ministra recém-nomeada das Mulheres. Estão rasgando aí o Código Penal. Para agora fechar, acaba de ser publicado o aumento do auxílio reclusão para R$ 1.754, maior que o salário mínimo. Mas está certo. O governo Lula está apoiando quem o sempre apoiou, que são os bandidos, que estão lá na cadeia, que votaram nele. E votaram de forma maciça. Por isso que tem que aumentar o auxílio reclusão. Ora, eu fico pensando aqui no futuro das nossas crianças e adolescentes. É preocupante. E nós temos que enfrentar e sim criticar esse tipo de políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo. Não, desgoverno Lula. Além disso, de destruir o CAC legalmente, deu mais dinheiro para artistas ricos que apoiaram sua campanha do que para o agronegócio que alimenta o país. Então, aqui está uma série de calamidades desse desgoverno Lula, e eu venho aqui repudiar de forma veemente. E sempre estarei fiscalizando, como deputado, como cidadão, como delegado. Jamais vou me calar com esse tipo de política que está sendo adotada
pelo regime comunista socialista. Enquanto isso, o governo de Lula ferre todos, flagrante neles. Deputado Paulo César Martins. Deputado Antônio Gomide. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando aqui aos nobres deputados. Parece que o deputado Humberto Teófilo já está fazendo o seu discurso de despedida dessa casa e precisa, obviamente, colocar isso nas redes sociais, né? Então já está dando aquele ar de despedida. Olha, nós vamos aqui, não estou dando conta mais de falar do Caiado, vou falar do Lula para ver se emplaca lá na rede social, botar no meu Facebook, botar no meu Instagram, porque eu não vou falar mais aqui na tribuna, então eu vou começar a arrumar os outros meus... Mas aqui a tribuna é para isso mesmo, é para debate, para conversa, para diálogo. E essa casa é a casa do povo, onde a gente escuta, onde nós temos posições políticas diferentes, e obviamente nós sabemos escutar e sabemos também fazer os argumentos necessários para poder defender o projeto que o povo do Brasil, o povo goiano, todos nós brasileiros queremos ver no Brasil. E por isso nós respeitamos as eleições. Nós não somos daqueles que chamam outro de bandido, mas ao mesmo tempo é o mesmo que invade o Congresso, é o mesmo que incita e vai para o Supremo Tribunal para quebrar o quebra-quebra. Tem 16 dias do governo do presidente Lula, 16. Eles já conseguiram quebrar o Congresso. E agora só está faltando eles dizer, não, isso deve ser do PT, deve ser infiltrado. Os infiltrados é o pessoal que hoje está lá no Ministério, e muita gente infiltrado realmente dentro do Ministério para combater o governo Lula lá dentro. Esses são os infiltrados. Então, nós temos que ter tranquilidade. E essa casa aqui é a casa que a gente precisa levar a boa mensagem para a população. A boa mensagem é respeitar as eleições, primeiro passo. Respeitar o resultado das eleições. E dizer em alto e bom som, o choro é de graça. Aqueles que perderam e que ainda não reconhecem a derrota, está na hora, porque senão vai sofrer muito. E nós já vimos que quebra-quebra nesse governo, as instituições não vão tolerar. Aqueles que querem quebra-quebra não respeitando a democracia, a sociedade brasileira rejeita. As urnas rejeitam. E é por isso que nós temos aí, depois de 16 dias, a esperança de podermos ver um Brasil melhor. A democracia foi respeitada, as instituições sérias desse país sobreviveram daquele quebra-quebra que acharam que ia mudar o rumo do país. Não deram conta, tentaram dinamitar caminhão, tentaram bloquear rodovias, tentaram fechar o Congresso e ainda dizem que os anarquistas é aqueles que ganharam as eleições. Lamentável. Nós precisamos dar equilíbrio. Nós precisamos dialogar. Nós, junto com o governo do presidente Lula, sabemos muito bem que a política volta no campo certo. É preciso respeitar as pessoas, é preciso conviver com os diferentes, é preciso ouvir as pessoas, mesmo aquelas que a gente não concorda. O discurso do ódio, é preciso dar um fim nele. Tivemos 4 anos de ódio nesse país. O momento agora é de diálogo, o momento agora é de entendimento, o momento agora é de respeitar a decisão da população. Quem ganhou, governa.
Quem perdeu, prepara para daqui 4 anos e vai fazer oposição, mas daqui 4 anos coloca o nome de novo. É assim que funciona a democracia. Nós conseguimos dar um basta na fake news, mas ainda a gente escuta fake news, como nós escutamos aqui há pouco. Mas nós vamos acabando, agora vai perder a força. Nós conseguimos diminuir as milícias desse país, porque o povo brasileiro não aceita aqueles que apoiam as milícias. Esse é o caminho desse novo governo. Então nós estamos no caminho certo, e essa casa nós vamos subir aqui para fazer a defesa desse governo que foi democraticamente eleito nas urnas. Deputado Paulo César. Presidente, deputado Amaury, eu não estou conseguindo fazer a inscrição para falar um pequeno expediente. Por favor, inscreva. Após o deputado Paulo César, Vossa Excelência vai falar. É discussão de matéria, viu, deputado? Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, esse projeto aqui, senhor presidente, sou a favor dele, voto com toda tranquilidade, porque tenha papel importante para esta casa. Senhor presidente, eu não sou a favor do vandalismo, do quebra-quebra. Eu participei de muitos movimentos jovens da democracia e no ato vi a Constituinte com Ulisses Guimarães, que quem ama a pátria, quando vê, ouça Ulisses Guimarães falar e a sua história, você, até os cabelos da cabeça que você não tem, você arrepia. E eu até peguei o discurso do, então, saudoso Ulisses Guimarães e acredito muito nas instituições e acredito que elas possam descobrir os verdadeiros terroristas, porque eu não acredito que os homens e mulheres que enfrentam sol, chuva, calejado, são esses homens que estão presos e mulheres que são terroristas. Eu acredito, nunca votei no PT, nunca votei no Lula, mas eu acredito que ele tem de governar e mostrar, como foi 8 anos de governo, a sua responsabilidade e fazer um governo sensato. Logicamente, se ele não der conta, vamos preparar outro para dar conta. Eu concordo que nós não podemos aí querer fazer uma eleição novamente. Já perdemos e no fato temos de assumir essa posição. Mas nós não podemos, na hora nenhuma, entender que a nossa Constituição possa ser rasgada. Nós não podemos entender que traidor da Constituição é traidor. Nós temos de entender que o traidor da Constituição é traidor da pátria. E nós temos de zelar da Constituição. Nós temos de exercer a nossa Constituição. Nenhum juiz fora da Constituição possa assumir um papel de ditador na nossa pátria. Eu não concordo, como parlamentar, e com toda certeza eu acredito que homens e mulheres que estão no governo atual, que participaram da Constituinte, que participaram da democracia, não pode fazer esses atos que estão fazendo no nosso país. A Constituição ela precisa ser cumprida, ela não pode ser rasgada. E eu venho aqui como parlamentar, envergonhado com os nossos senadores e deputados federais, que se agacharam, se amedrontaram, não teve coragem
que inclusive grande maioria esteve ali ouvindo Ulisses Guimarães. E, diga de passagem, o presidente da República, Lula. E que na certeza, no dia 2 de fevereiro de 1987, quando foi viabilizado a mudança, a nação que ia mudar, são palavras construídas pelo discurso de posse do presidente da Assembleia Nacional da Constituição, sendo o Ulisses Guimarães tendo vários aplausos, e na certeza ele falando-se que a Constituição mudou na sua elaboração, mudou na sua definição dos poderes, mudou na restauração da federação, mudou quando quer mudar o homem e cidadão, e só o cidadão que ganha o justo, o suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio lá. Deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente. Deputado doutor Antônio, depois que o deputado Amaury discutir, Vossa Excelência. Deputado Amaury Ribeiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui que sou totalmente contrário a qualquer tipo de vandalismo, que é o que o PT praticou a vida inteira. O movimento MST invadindo fazenda, patrimônio público, como fizeram aí em outros anos, mas principalmente em 2017, né, quando depredaram Brasília. Isso não foi vandalismo, não foi terrorismo, isso foi protesto. Quando vem do PT, desse bando de ladrão, tudo pode. Agora, quando vem de um povo patriota, é vandalismo, é terrorismo, né? Quero voltar aqui a deixar bem claro que sou totalmente contrário ao que aconteceu. Deixando bem claro também que muitos que lá estavam foram pegos e eram petistas infiltrados. Quero deixar claro aqui que o deputado Humberto Teófilo não vai estar, provavelmente não estará mais na Assembleia Legislativa, mas terá outros que, assim como ele, pensam em ter um país democrático, o que não é feito pelo grupo do PT, que prega democracia, mas não a pratica, né? E se democracia para eles é o que eles vêm fazendo aí, proibindo as falas democráticas, e principalmente nas redes sociais, onde estão privando principalmente autoridades como deputados federais, tirando as redes sociais desses deputados, é uma vergonha. Então, o meu discurso continua o mesmo. Quem defende bandido, ladrão, ou é bandido, ou é ladrão, ou é advogado. Eu nunca vou me agachar e nunca vou mudar o meu discurso. E não é porque nós temos à frente de um país um presidiário, um ex-detento, julgado, condenado em todas as instâncias e que foi livrado por seus parceiros do STF, que foram praticaram criminosamente atos inconstitucionais. Agora vim falar em Constituição, em defender a Constituição. Ninguém mais nesse país atacou a Constituição quanto o STF. O que o STF fez, desde quando soltou um ladrão condenado, volto a dizer, condenado em todas as instâncias por um colegiado de juízes. Não foi só um juiz que condenou esse ladrão que roubou milhões, bilhões, trilhões desse país e que foi apontado pelos seus comparsas como criminosos, onde recebeu o sítio de Atibaia como propina, o triplex como propina. Agora, vim dizer em democracia, o que vocês estão fazendo à frente desse país, e desde a época das eleições, não é democracia. O que foi praticado nesse país, nessa eleição, nunca foi visto antes, onde vocês podiam tudo,
e do outro lado não podia nada. A outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que não são bolsonaristas que estão fazendo o que estão fazendo. São pessoas que não querem à frente do seu país um ladrão, um criminoso. E eu também não quero um ladrão, um criminoso, condenado, preso à frente do meu país. Não estou lutando para ter de volta Bolsonaro. Estou lutando para não ter à frente do meu país um ladrão condenado. O choro é livre, mas não foi livre para vocês. Vocês não disseram isso em outras vezes que vocês praticaram crimes de vandalismos. E vocês não foram chamados de terroristas. A imprensa vem tratando essas pessoas como terroristas. Cometeram, sim, crimes e devem ser punidos por tais. Não todos, porque nem todos que lá estavam praticaram crimes. Estão sendo punidos injustamente. Vocês estão aplicando nessas pessoas o que não foram aplicados a vocês, quando vocês depredaram e continuam fazendo isso através do MST e agora vão fazer mais do que nunca. Porque a maioria do povo brasileiro deu uma carta a vocês dizendo: podem roubar à vontade, porque nós aprovamos os roubos que vocês fizeram no passado. E é isso que o povo brasileiro fez, pelo menos a maioria, quando elegeram um ladrão para gerenciar isso. Encaminhar voto? Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhamento de voto, delegado Humberto Teófilo. Senhor presidente, quem nos acompanha, eu aqui escutei atentamente aqui a fala do deputado Antônio Gomide, o qual eu respeito, sempre teve meu respeito aqui, tem meu respeito. Mas eu vi que a fita parece, não só do deputado Antônio Gomide, como dos demais deputados comunistas, a fita parece que é a mesma. A mesma. Falando em depredação, nós não apoiamos nenhum tipo de depredação, de quebradeira, não apoiamos isso. Falando que não aceitaram o resultado das eleições, como não? Eu estou aqui debatendo as pautas das políticas públicas do desgoverno Lula. Em um momento eu vim falar aqui que eu não aceito o resultado da eleição. Como não? Agora quem não aceita e diverge da minha opinião, aí já é com eles. O deputado Antônio Gomides falou, mas não disse o que o seu governo está apoiando, que é o aumento do auxílio reclusão de mais de R$ 1.700. Gostaria de saber do Antônio Gomides se ele apoia o aumento do auxílio reclusão maior que o salário mínimo. Gostaria de saber do deputado Antônio Gomide se o aborto mesmo tem que ser tratado como questão de saúde e não como homicídio. Gostaria de saber se ele apoia esse bloco socialista que vai ser comandado pela China e pela Rússia. Gostaria de saber por que da criação da Guarda Nacional. Queria, porque eu vejo muito o governo Lula dizer que vai fazer e a gente quer saber qual que é a finalidade disso. Por que querem acabar com a polícia militar, Coronel Adailton? A manifestação recente de São Paulo estava lá. Fim da polícia militar, por quê? Ora, a polícia militar está lá para fazer o policiamento preventivo e assim prender quem comete crime. Queremos saber, aliás, o deputado Antônio Gomes disse de fake news. Fake news, eles conceituam lá no Ministério da Verdade, da Secretaria da Comunicação, que foi criado no governo Lula. É a fake news deles. E aí, Ministério da Verdade junto ao governo. Isso é uma palhaçada. Constituição? Ora, sinceramente, já rasgaram a Constituição. Mas uma coisa nós temos que parabenizar. O governo Lula, tudo que disse está sendo cumprido. Tudo que disse na campanha está aí sendo agora aplicado em políticas públicas que já estão destruindo o nosso país.
Então, que fica aqui novamente o meu registro, que eu repudio esse desgoverno Lula flagrante neles. Para encaminhamento de voto, deputado Antônio Gomide. Presidente, caminhando o voto favorável, mas venho aqui nesse debate, presidente, é bom que essa casa possa a gente esclarecer e ter oportunidade de falar, eu acho que isso é muito bom. E aqui, quando se fala em política pública, é o que nos interessa. Nós nunca subimos à tribuna para xingar ninguém, para poder desmerecer alguém, até porque nós estamos representando a população. Eu tenho certeza que mesmo aqueles que não votaram em mim, não é porque eu sou de partido de situação oposição, aquilo que eu falo não tem sentido à sociedade. Não, eu quero argumentar. E política pública é o nosso caminho. E é por isso que a população escolheu o presidente Lula. Porque o governo Bolsonaro não tinha política pública, exatamente por isso. Bolsonaro, enquanto as pessoas estavam morrendo de Covid, ele era contra a vacina e era a favor de arma. Nós não, a política pública que nós queremos é vacina. Fortalecer o Sistema Único de Saúde. Essa é a política pública. Dar condições para que o governo federal, como o presidente Lula, possa chegar à saúde em todas as cidades, tirando o teto de gasto, porque você chega o recurso ao município. Isso é política pública. Nós somos daqueles que não queremos ficar discutindo a violência e nem ficarmos discutindo aqui a questão das armas. Nós queremos discutir livro, nós queremos discutir universidade, investimento na universidade, construir universidade, fortalecer o Fundeb, fortalecer os municípios na educação. Essa é a política que nós queremos. A população votou no Lula porque acredita nisso. Isso é política pública. Política da cultura, onde o governo Bolsonaro acabou, porque a violência, o ódio, o discurso, acabou com a cultura, a diversidade. Nós queremos a política pública em defesa do meio ambiente, onde nós tenhamos órgãos fiscalizadores, como nós tivemos com o presidente Lula, para fortalecer o Araguaia, para fortalecer as nossas nascentes, para poder ajudar os estados a poder fazer as suas preservações. Isso é política pública para o esporte, onde nós tenhamos capacidade de chamar os nossos municípios e dar condições para que a juventude tenha opção de vida. O esporte é a alegria das cidades, mas isso precisa vir do governo federal, do governo estadual. Esse debate nós queremos fazer, estamos fazendo, e no primeiro dia, na posse do governador Ronaldo Caiado, nós cobramos, inclusive, novas atitudes do governo estadual para que essas políticas aconteçam no estado de Goiás. Devolvo a palavra. Encerrada a votação, os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Eu passo a palavra ao deputado doutor Antônio. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria que o senhor consultasse o plenário sobre a convocação da comissão mista e, se necessário, extraordinária. Perfeitamente, deputado. No momento oportuno, nós vamos fazer a convocação. Tem a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, mais um requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado de Salvador Vieira, o deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais e após a manifestação plenária, requer a inclusão de projeto de resolução de lei de autoria da mesa diretora na pauta das sessões extraordinárias da convocação extraordinária feita pelo governador do Estado. Requerimento oportuno e que merece aprovação dos ilustres pares, em regime de urgência e preferência. Sala das Sessões, em 16 de janeiro de 2023, deputado Francisco Oliveira, assinado.
Está em votação a urgência e preferência da matéria requerida. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Agora nós vamos votar o teor da matéria. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado a secretaria para providenciar. Senhor presidente, projeto de resolução número 10, de 16 de janeiro de 2023. Altera a resolução número 1007, de 20 de abril de 1999, que dispõe sobre a estrutura administrativa e institui o plano de classificação de cargos da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse projeto é da mesa diretora, senhor presidente. Senhores deputados, nós vamos votar essa matéria na forma preliminar para depois encaminharmos para a comissão. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, projeto de lei 575, de 16 de janeiro de 2023, altera a lei 13.460, de 5 de maio de 1999, que fixa a tabela de vencimento dos cargos constantes do quadro de pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e dos quadros de pessoal da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Mesa diretora, assinado. Senhor presidente. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Dr. Antônio para convocarmos CCJ e mista, se for necessário, e logo após sessão extraordinária. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Estamos convocando comissão mista e CCJ e logo após retornaremos ao plenário para a sessão extraordinária. Está encerrada a sessão.